Se você caiu nesse vídeo, tem certeza que você está procurando saber se a impressora Canon pode ser usada para fazer sublimação. Então, de antemão eu te falo que se você ficar comigo até o fim, você vai saber, tintim por tintim, como que faz esse porquê você não pode usar a Canon para sublimação, ok? Beleza, então aqui é o canal Como Clube, meu nome é Fábio Freitas e eu vou te explicar aqui, como sempre, o mundo das impressoras, o porquê, como funciona esse sistema da Canon, ok? Bora pro vídeo. E aí, companheiro, estamos aqui agora nesse vídeo para mostrar para você como é que funciona o sistema. Então eu quero explicar para você o seguinte: primeiro você tem que entender como funciona o processo de sublimação. Se você não entende, você vai começar a entender o seguinte: quando você fala de sublimação, o que acontece? Você pega um papelzinho aí, um desenho no computador, usa uma impressora, na verdade, que possa fazer essa impressão com a tinta sublimática, transfere para o papel, pega uma prensa, não é isso? Coloca o objeto que você quer, camisa ou o tipo de substrato que você vai usar e transfere para ele através do aquecimento. Beleza? Daí tudo bem, isso é tranquilo, todo mundo já sabe. Mas é o seguinte, o que ocorre nesse processo ao esquentar a tinta? Como que ela transfere? Só transfere? Você esquentou, prensou, ela vai? Não. A sublimação é um processo onde a tinta sai, tinta sublimática, sai de um estado sólido, ela vai para o gasoso. E quando ela vai para esse processo gasoso, através dessa prensagem e do aquecimento, ela se impregna no objeto, se ancora no objeto. Então essa prensagem faz com que ela se garre, prenda, porque o gás penetra nos poros do objeto ou no objeto que está lá, e aí, com isso, com a prensagem, ele fixa, beleza? Então você entendeu agora. Ou seja, você sabe que a tinta sublimática, ela não vai para lá normalmente, tinta, passei a tinta, vai normalmente, como a gente vê ela impressa, ela primeiro vira um gás, né? Esse é o processo, beleza? Agora eu vou embora para frente, o que isso tem a ver com o processo da Canon? Bem, a Canon, como a HP, usa um sistema chamado Bubble Jet, que é um sistema de pressão térmico. Térmico. Beleza. Para o sistema de pressão térmica, ela que faz o quê? Ela aquece a tinta para poder expelir. Então o cabeçote dela esquenta, entende? E chega numa temperatura muito alta. Mas os processos da HP e da Canon são iguais? São iguais. Mas eles têm algumas diferenças. A Canon, por exemplo, trabalha com um sistema que ela fala microfine, ela usa uma tecnologia um pouco aperfeiçoada, vamos dizer assim, ela coloca em suas impressoras que a qualidade de impressão, a quantidade de resolução, que vocês podem ver em algumas impressoras aí, como por exemplo a X6810, vocês podem ver uma Natai que fala que tem 1 picolitro, mas ela trabalha com 1 picolitro, 3 picolitos, 5 picolitos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas querem usar essas impressoras para fazer sublimação. E o que ocorre, como eu disse anteriormente, ela aquece o cabeçote. Ela aquecer, a tinta começa a sublimar. Ela sublimando, ela impregna no próprio cabeçote, causando o quê? Causando o que o pessoal chama de entupimento. E cria uma crosta, às vezes, também ali dentro, não só o entupimento, mas atrapalha todo o sistema e o mecanismo da impressora, no cabeçote. Por isso que a sua Canon, ou alguma Canon que as pessoas compram, você não vai conseguir fazer sublimação. Mas eu vi um amigo meu, eu vi no YouTube, eu vi um cara falando que ele imprime com sublimação. Realmente, mas você pode ver também que muitos deles vão falar a mesma coisa, que conseguiu imprimir durante um tempo, um mês e meio, ou nem um mês. O cabeçote já começou a entupir, mas não entupiu só. Ele entupiu porque esse processo da tinta não foi feito para trabalhar com cabeçotes que esquentam. Entendeu? Então, se você vê agora no vídeo que a gente vai mostrar o processo da Canon, olha como é que ela faz. Ela esquenta, tem um resistor, são vários resistores que esquentam a tinta, em cima fica um resistor, ela cria uma bolha, tá? E essa bolha força a saída da tinta. Ou seja, ela aquece a tinta até uma temperatura altíssima, igual a HP 500 graus, mas em milésimos de segundo, e expele a gotícula lá. A gotícula sai lá no bico. É isso que acontece. Mas nesse momento, igual eu disse, o que acontece com a tinta? É um gás. Esse gás impregna nos lugares ali do cabeçote, aonde não pode. Pelo sistema que vocês estão vendo no vídeo, dá para notar que o aquecimento ele é constante. Direto. Com o tempo, o que acontece? A temperatura vai se mantendo, a temperatura um pouco mais alta, facilitando até a cabeça mesmo fazer esse processo. Por isso que as tintas que são usadas nesses tipos de equipamento,
vocês vão ver que são próprias para isso. Por isso você não pode pegar, vou usar uma tinta da HP na Epson. Não pode. Não é correto. Por isso que tem tinta específica para cada fabricante. Ah, mas eu poderia usar na Canon? Sim, poderia. Não é tão diferente, porque os sistemas são iguais. Não é verdade? Então é isso aí. Agora, Fábio, mas por que então que essas impressoras, então, realmente, além disso aí, dela aquecer, ela não suporta, ela poderia sair, ela imprime, ela consegue imprimir? Porque uma parte dessa tinta consegue passar, porque ela não sublima ela toda. Ela não está pressionando ela como uma prensa. Sai a tinta no papel. Aí, durante o tempo, ela vai piorando, até não ter condição mais de ejetar tinta nenhuma. Aí ela para mesmo de ejetar. Por isso tem muita gente que já tentou e não consegue. Simplesmente não consegue, tá bom? Então vocês viram o vídeo aí, tô falando por que aconteceu. Agora um outro detalhe é por que então que já aproveitando para vocês entenderem, por que então mas a Epson não faz o mesmo sistema? Não, a Epson utiliza um sistema piezoelétrico, vocês podem ver no videozinho aí, que vai aparecer agora para vocês. E esse vídeo faz o quê? Está mostrando que é o seguinte, ela deforma, é um cristal que ele deforma, né? Ele faz assim, ó, ele deforma, fazendo com que a tinta, vocês podem ver no vídeo aí, seja pressionada e ejetada. Então é diferente o sistema, então ele não aquece o cabeçote. Ele gera pulsos onde o cristal é deformado e ele empurra a tinta. Por isso que ele consegue trabalhar com a tinta sublimática. Tá bom? Então você que está aí nesse vídeo aí, está gostando, aproveita e dá um like aí, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E tem outra coisa, vai no blog, que lá no blog vai ter essa matéria, vai ter outras matérias, informações sobre outros tipos de equipamento, lá você tem tudo, beleza? Então é o seguinte, para concluir, você não pode usar realmente tintas, ou melhor, a tinta sublimática, realmente, a tinta sublimática com impressoras Canon, porque o sistema BubbleJet você não tem condição, porque ele aquece o cabeçote e você não consegue usar a impressora com esse tipo de tinta, ok? Um abraço para você que está do outro lado, espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aí embaixo e até o próximo vídeo.